testemunho que eu quero dar para a igreja é algo que é para edificar a fé da igreja. E hoje essa campanha está falando sobre a paz, que excede todo entendimento. E eu vivi isso esses dias, foi ontem, segunda-feira, eu vivi isso trabalhando. Eu não ganhei nada, não recebi nada, mas eu pude pregar a palavra para um passageiro dentro do carro. E no final dessa corrida, eu senti aquela paz que excede todo entendimento. Eu senti Deus falando comigo, filho, a semente foi plantada. Hoje mesmo eu fiz uma corrida e no final da corrida eu fui dar um papel para a moça e ela falou, não quero isso não. Eu falei, amém. Não é para todos que eu dou, porque tem pessoas que não deixam nem a gente falar. Tem pessoas que mandam eu abaixar o som porque já entra no carro e me escutando um louvor, já pede para desligar o som para botar em outra estação. Mas essa semana eu peguei uma passageira e eu estava parado aí em Copacabana, tocou uma corrida para mim e já quase na hora de eu vir embora, quando eu estava chegando perto do passageiro, a passageira cancelou a corrida. E era uma corrida que veio me trazer para a Barra para eu vir embora, final de trabalho. E a passageira cancelou essa corrida. Eu falei, caramba, enfim, amém. Fiquei parado ali no mesmo lugar, passou uns 5 minutos, me tocou uma outra corrida para a Vargem Pequena, mais perto ainda do que a outra me trazia. E aí eu fui e peguei a passageira. Cheguei, a passageira entrou no carro, eu dei boa noite, ela estava com uma mala, eu desci, botei a mala dela na mala do carro e comecei a conversar com ela. Mas nada demais, estava escutando meu louvor e fui seguindo a viagem. Aí, num determinado momento da viagem, ela me perguntou assim, você é de qual igreja? Eu não tinha falado nada. Aí eu falei assim, eu sou evangélico, eu sou da Assembleia. Aí ela falou assim, você é daquelas igrejas que não pode cortar cabelo, raspar sovaco, essas coisas? Eu falei assim, não, isso daí é muito doutrina de homem e tal. A minha igreja, a gente tem a nossa doutrina na minha igreja. Falei da doutrina que a gente tem na minha igreja. A minha igreja, a minha pastora não aceita que mulher suba no altar, calça jeans, a gente usa blusão e tal. Mas nada tão rígido assim. Aí ela falou, não, mas o que você acha sobre isso? Eu falei, pô, não tem o que achar. Até porque a palavra fala que existe 3 tipos de doutrina. A doutrina de Deus, a doutrina dos homens e a doutrina dos demônios. E quando eu fui ver, eu já estava pregando para ela. E aí a gente começou a conversar, comecei a conversar. E aí eu fui falando, e aí eu já fui entrando na parte dos judeus, de quando existia o tabernáculo, e o povo levava o holocausto a Cristo, e tinha os sumos sacerdotes e tal, e eu olhava pelo retrovisor e vi que ela ficou fissurada naquilo. Ela, nossa, essa conversa está muito interessante, nossa, aqui eu precisava escutar isso. E eu comecei a conversar, enfim, ela me deu a oportunidade, eu falei. E a corrida era de Copacabana para Vargem Pequena, então tinha muita coisa para falar. E ela começou a conversar, começou a escutar, e eu vi pelo retrovisor que ela estava prestando atenção. E comecei a falar, fui falando, até que chegou um momento que eu comecei a contar meu testemunho para ela. E aí eu fui, contei meu testemunho para ela, eu vi que o olho dela se encheu de lágrimas. E quando eu cheguei no final aqui na corrida de Vargem Grande, eu desci e fui buscar a mala dela. Aí ela bateu no meu ombro assim, ela, pô, Rafael, manda um abraço lá para Juliana. Para vocês terem noção, ela lembrou do nome da minha esposa, para ver como a pessoa estava prestando atenção no que eu estava falando. Ela manda um abraço lá para Juliana, ela é uma grande mulher de Deus. Manda um abraço para sua sogra, grande missionária. Porque eu contei meu testemunho para ela. Alguns aqui conhecem meu testemunho, de quando eu ficava atrás da casa da minha sogra, fumando um baseado desse tamanho. Muitos conhecem meu testemunho e eu falei isso para ela. E ela falou, nossa. Aí ela bateu no meu ombro assim, com o olho cheio de lágrimas, chorando e falou, eu precisava escutar isso. Aleluia! Eu falei assim, amém. Ela falou, pô, eu precisava escutar isso nesse momento. Ela falou, grande coisa Deus fez na sua vida. Eu falei, Ele pode fazer na sua também. Aleluia! E ela falou, obrigado pela sua história. Manda um abraço para sua esposa, manda um abraço para sua sogra. E linda é a sua história. Eu falei, Deus pode fazer na sua vida também. E aí eu virei as costas, tirei a mala dela, virei as costas, falei, vai na paz, Deus te abençoe. E sabe quando eu estou entrando dentro do carro, eu não falei mais nada. Ela, pô, obrigado, boa semana. Eu falei, vai na paz, boa semana, que Deus te abençoe. Quando eu entrei dentro do carro e saí, eu senti aquela paz que excede todo mundo. Aleluia! E eu senti Deus falando comigo, filho, aquela semente foi plantada. Eu não sei se eu vou ver essa passageira de novo na minha vida, mas eu creio que para a honra e a glória de Deus, um dia ela passar lá por uma porta dessa de igreja. Eu creio que a gente tem que fazer isso.
pregar, é levar o evangelho, é fazer o ID, é falar a toda criatura, assim como Jesus nos ensinou. E foi algo rápido, foi uma viagem, foi uma corrida. Não são todas as pessoas que eu tenho essa possibilidade de falar isso, mas aquela pessoa, aquela moça, ela parou e me escutou, e ela perguntou, não foi eu que falei, ela veio até mim, ela perguntou de qual igreja ela era, e ela se interessou pelo assunto que eu falei, e eu creio que naquele dia eu tinha tido 2 livramentos de acidente de carro. Naquele mesmo dia, voltando para casa eu tive mais um. Depois que eu deixei essa passageira, voltando para casa vazio, eu tive mais um. Eu quase peguei um motoqueiro de frente. E Deus falou comigo no meu coração, sabe? Filho, só faz o que eu te mando. Só leva a palavra, porque o resto eu cuido. Aquela paz que excede todo entendimento que eu tive naquela corrida. Não vou falar que tinha sido um dia fácil, eu estava cansado, eu estava fadigado, eu já estava muitas horas na rua. A primeira corrida que tinha sido cancelada, eu não vou falar que eu fiquei com raiva, mas eu falei, caramba, ia me levar para casa, estava doido para ir embora. Mas depois eu entendi que aquela corrida precisava ser cancelada, porque eu precisava falar de Jesus para essa corrida. Era isso que eu queria deixar para a igreja. Isso, eu não ganhei nada, material, Deus não me abençoou em nada, mas Ele me deu a paz que excede todo entendimento. E eu creio que isso fica de testemunho para a igreja. A gente pode, porque uma palavra que você dá para alguém aí fora, aquilo ali é germinado, aquela semente ali foi plantada. O que você tinha que fazer, você fez, plantou a semente. E quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Quem convence o homem da mudança é Deus. Mas faz a tua parte, abre a sua boca, leva o evangelho, prega a toda criatura. E assim eu agradeço a minha oportunidade. Aleluia!